Ecossistema Node.js. Eu sou Paulo Silveira. Eu sou a Juliana Moazei. Juliana, quando a gente trabalha com Node, a gente ouve falar muitas siglas, desde nomes de bibliotecas pequenas a gigantes frameworks. Eu acho que é desde para resolver o problema de criar o roteamento, até para gravar no banco de dados, seja relacional ou não relacional, ou para mapear nossa estrutura em nossas entidades, para cuspir JSON lá para o GraphQL, para o front-end poder consumir. E eu queria entender a situação de hoje do Node. Quais são essas ferramentas que aparecem com muita frequência, considerando que a gente vai criar uma aplicação web clássica e sem muitas coisas malucas? Eu queria entender, aparece o Express para eu rotear e falar, olha, essa URL aqui, esse endereço aciona essa funçãozinha e passa esse parâmetro. O SQLize que você já me contou, e acho que você faz bastante coisa na Lura, para gravar no banco de dados. Quais são essas principais peças que quem está aqui assistindo a gente é interessante conhecer para saber quando usar e que são muito populares? Quando a gente fala de aplicações web com Node, o primeiro nome que vem sempre é o Express, porque ele é realmente muito usado. E o bacana do Express é que ele é rápido e ele é muito sucinto. Então, com 3 linhas de código, você já consegue criar uma rota com o Express. E ele pode ser usado tanto nessa função de roteamento, que você falou, então eu tenho uma rota tal, quero chamar a função tal e fechou. Mas o Express, ele tem muita coisa, ele tem muito suporte a middlewares, né? E você pode criar, ele tem um gerador de boilerplate, né, de base, então você pode usar o Express para criar do zero uma aplicação web e ele já estrutura tudo, né? Aquela função de criar esqueletos de projeto já prontinhos para utilizar, que tem toda a parte de rota e com a parte de views também. Acho que ele usa o Pug, que é um gerador de templates, para criar essa parte de views, mas também você pode criar da maneira que você quiser. Então, o Express para gerenciar qualquer tipo de rota de modo muito, muito tranquilo, ele é o que a gente mais usa e tem muitos frameworks grandes que são montados em cima dele. Isso. O Express eu poderia dizer que ele é um mini controllerzinho do MVC, ele que dispara e decide de onde vai, quando que vai. Não necessariamente você precisa adotar o padrão MVC quando você trabalha com o Express, mas ele funciona super bem nesse padrão. Ele vai estar lá na camada que vai passar as coisas para os controladores, né? Então, por exemplo, se você quiser criar uma aplicação web Node no padrão MVC, por exemplo, sua base de dados vai depender muito do que você vai usar também com Node da base de dados que você quer se conectar, né? Então, se a sua base de dados é, por exemplo, o Mongo, aí você tem o Mongoose, que é, acho que a biblioteca para se trabalhar com Mongo, que a gente usa mais no Node. Ou se você tem um banco SQL, a mais famosa é o SQLize, que serve aí, ele trabalha com MySQL, com Postgres, com Microsoft SQL Server e com MariaDB e SQLite. Acho que cobriu aí os principais, né? Ele faz um mapeamento objeto relacional. Mapeamento objeto relacional. Então, o caso é que, para que a gente usa, por exemplo, uma ferramenta como o SQLize? Então, você tem aí uma aplicação web que você tem que criar para pegar dados de um banco SQL, algum desses que eu falei, e cuspir JSONs, né? O que a gente faz é cuspir JSON lá pro front, né? Você pode fazer de 2 maneiras. Você pode pegar e falar pro JavaScript, eu tenho essa query, SQL, select, asterisco, from. Então, você pode escrever uma query em SQL, encaixar, né, injetar essa query dentro do seu JavaScript e mandar lá para o banco. Só que o bacana de você usar uma ferramenta como o SQLize é que você não precisa escrever nenhuma linha de SQL para conectar sua aplicação a um banco SQL. Então, esquece o select all, from, não precisa disso. Ele abstrai, né? Todas essas queries, todas as consultas que você tem que fazer para o banco, você faz a partir de métodos da biblioteca. Então, .get all, .get one, .update, coloca lá, chama os métodos 100% JavaScript. O SQLize ele vai se responsabilizar por fazer a conexão com o banco, por transformar, né, esses métodos e que você passa neles em uma query. E se eu precisar de uma cláusula? Só os que têm maior que tanto de salário? Você pode passar where. Praticamente tudo que você precisa de SQL para fazer um CRUD de uma API, o SQLize vai te atender
Totalmente, ele tem operador, ele tem transação, ele faz, né, você pode fazer seus wheres tranquilamente lá, então se ele delimitar, né, o que você quer trazer, ele tem uma ferramenta de linha de comando que ele sobe também, um jeito parecido com o do Express, ele sobe um boilerplate, né, um esqueleto de uma aplicação completa no modelo MVC, então já com modelo, com suporte à migração, tudo prontinho para você. Você pode criar modelo pela linha de comando, subir migração, descer, suporte a seed também, pela linha de comando, você cria lá seus seeds, sobe eles, desce eles, seed para popular o banco, né? Quando a gente está criando ali uma aplicação, você tem que ficar populando o banco com dado de teste, né? Que a gente chama isso de seed, né? Então ele faz também automático. O Sequelize tem muita ferramenta. Então basicamente tudo que você quer fazer numa aplicação web que envolva essa parte de CRUD, né? Que envolva um banco SQL, desses que eu falei, o Sequelize vai te atender tranquilamente e ele usa o Express para fazer toda a parte de rotas. Então, a partir daí, você consegue criar, acho que, aplicações bem robustas web, assim, back-end e fazer lá entregar todos os JSONs que você precisa para o seu front. Então, tô vendo que o Express a gente usa para fazer essas rotas e despachar para os controladorzinhos, e o Sequelize e talvez o Mongoose, se fosse num banco de dados não relacional, vai ajudar a gente a trabalhar com os models e as bases de dados, fazer o mapeamento. E pro Vue, para a gente cuspir e receber a requisição, entender como que eu tenho que jogar para a camada de visualização que vai acabar sendo o front-end que vai consumir. Aí é o GraphQL, mas me parece que até o Sequelize já tem coisas prontas para cuspir em JSON alguma coisa, além de outras ferramentas. O Sequelize ele vai te junto com o Express, né? E aí com os middlewares do Express. Já é suficiente. Já é suficiente. E aí você tem ali os endpoints que você precisa. E se você quiser pegar esses endpoints e usar eles numa aplicação GraphQL, tranquilamente. Pro GraphQL, um endpoint REST, ele nada mais é do que uma base de dados que ele pode consultar. Então, o GraphQL, ele agrega, então, sei lá, você pode ter X endpoints REST, ele trata aquilo lá como uma base de dados e vai ter a camada no servidor GraphQL, lá na sua aplicação GraphQL, que vai ser responsável por fazer a conexão com o REST, da mesma forma que essa mesma aplicação GraphQL tem uma camadinha lá para fazer uma conexão com um banco NoSQL e todo mundo trabalha junto para trazer os dados para você. Então, para o GraphQL, o REST, eles trabalham juntos, ele não é um ou outro. Você pode usar, se você quiser, o seu endpoint, passa o seu endpoint REST lá para o front usa normalmente, mas ele também pode fazer parte de uma aplicação GraphQL, como se fosse uma base de dados. Hoje em dia, se a gente vai criar uma nova, é como eu escolher ou vai tudo para o GraphQL, ou normal, aparece bem misturado? Bem misturado. Depende muito, é o que eu falo, né? Tudo depende do que você precisa. Então, aí você fala assim, eu preciso usar GraphQL sempre para tudo, que é quando aparece uma coisa nova. Não precisa. Se o seu produto, né, a sua base, você só precisa de um endpoint para pegar ali e ir lá, pegar uma informação de algumas tabelas e montar um JSON, você não precisa do GraphQL, você pode continuar trabalhando com REST normalmente, mas se aí a sua aplicação ou seu produto está aí dependendo, né, de uma coisa um pouco mais estruturada em termos de dados e que precise, né, ou você tem uma aplicação web, você tem a Android, você tem o mobile e você depende de performance, meus usuários têm pouca plano de dados, né, que também é uma coisa que o Facebook estava preocupado quando desenvolveu o GraphQL. Uma coisa que não precise de muito dado para funcionar. Aí você pensa no GraphQL se tiver necessidade. Esse é o grande lance, né? Depende do que o seu front precisa também. Você está aí num ponto da sua empresa que o seu front vocês estão precisando desenvolver muita coisa, muito produto, fazer muito teste de MVP. Então aí o GraphQL é bom, porque dá mais liberdade para o seu front trabalhar e desenvolver produtos rápidos, desenvolver features rápido, né? Então depende muito, acho que, do produto da empresa, do dado, da natureza do dado. E uma coisa do Sequelize também é que ele tem limitações. Então, se você precisa trabalhar com queries muito complexas, fazer subquery, fazer left join, aí ele talvez não seja a sua opção. Aí você vai precisar realmente... Você pode injetar
usar, mesmo usando o SQLite, você pode injetar... Fazer customizado uma query. Pode usar os literais, né? Que ele chama lá. Você coloca a query ali. Basicamente, o que você vai precisar ir para um CRUD, você realmente não vai precisar se preocupar. Não exime, né, a gente de aprender SQL. Isso o SQLite não vai te liberar aí de ter que aprender o SQL, as cláusulas, a escrever as suas consultas, mas ele vai ser uma mão na roda. Mesmo porque se você não entende, não tem ali uma ideia do que o SQL faz, você não consegue fazer com que o SQLite faça o trabalho dele, porque você não sabe o que pedir, né, para ele fazer para você. Então a gente falou aqui GraphQL, Express, SQLite, mas obviamente o ecossistema de Node é gigantesco. A gente passou por 3 principais que muita gente usa para desenvolver uma aplicação web, hoje em dia já é considerada tradicional. Eu queria que você deixasse seu comentário aqui de qual framework ou biblioteca Node é essencial para o seu trabalho do dia a dia, porque você pode ter falado, poxa, o Paulo e a Juliana não falaram dessa aqui que é a minha preferida. Não falamos. Deixa escrito aqui para a gente trazer também esse assunto. Obrigado pelo seu like, pelo subscribe, ative o sininho. Vejo você no próximo programa.